Abra a porta, nova criatura. Você perdeu a natureza de Satanás. Isso é um lado muito importante. Ter o conhecimento da perda da natureza de Satanás. Então vamos construir uma base. Eu estou dizendo que o homem natural tem a natureza de Satanás. O homem natural tem a natureza de Satanás. Tem respaldo bíblico? Tem. Jesus disse aos judeus: vocês fazem a vontade do vosso pai, o diabo. Olha. Vocês fazem a vontade do vosso pai, de quem? O diabo, Satanás. Nós temos outro partido, né? O pai, o diabo, Satanás. Ele representa o estado de morte. Morte espiritual. E nós já sabemos por quê. Porque o que é morte espiritual? Nós já definimos, nós sabemos. Morte espiritual é separação de Deus. Quando você está separado de Deus, você está morto espiritualmente. Isto é morte espiritual. Satanás está separado de Deus completamente. E o homem natural, ele está separado de Deus também. Então ele está tão morto quanto Satanás. Então há, tanto em um quanto em outro, a mesma natureza. Que natureza? A morte. A morte. Morte, separação de Deus. Pessoal, a mesma natureza. A separação de Deus. Como? A causa da separação de Deus é Lúcifer. Ele é o pai. Ele vai se chamar o pai da morte. Pensou? Lúcifer, o pai da morte. Lúcifer, o pai da morte. É Lúcifer, o pai da morte. Porque ele deu origem da separação de Deus. Ele fez uma divisão no céu. Ele separou-se de Deus. Ele é um morto. E ele sabe disso. E ele sabe que o fim dele está próximo. Quando Jesus esteve na terra, os demônios que estavam nas pessoas diziam: tu já vem atormentar? É chegada a nossa hora. O que é que o Senhor vem fazer aqui, Jesus Cristo? Em outras palavras, aqui não é o teu reino. Essa máquina aqui é nossa. Esse mundo é nosso. O que é que vens fazer aqui? Ele estava indignado com a presença de Jesus Cristo. Por quê? A presença de Jesus Cristo significava vida eterna, Zoe.
Jesus veio trazer no mundo dos mortos a vida. Mundo dos mortos. O mundo estava morto. O mundo tinha a natureza de Satanás. O mundo jazia no maligno. O mundo não tinha a vida de Deus. Jesus veio trazer as condições para o homem ter vida eterna. Os demônios estavam sabendo disso. E a vida eterna no homem seria a derrocada de Satanás, a sua derrota. Por isso que a sua maior luta foi: vamos calar o Evangelho. Se alguém pregar uma verdade, a gente prega 1 milhão de mentiras. A mentira cobrirá a verdade. E ninguém achará mais a verdade na multidão das mentiras. Esse é o pacto satânico. E que perseguição se levantou contra o Evangelho. Que perseguição! Os apóstolos sofreram perseguição e morte por causa da vida do Evangelho, do fogo eterno que estava na palavra do Evangelho. A verdade do Evangelho é um fogo eterno contra toda a vastidão da mentira, contra toda a vastidão das trevas. E a fúria satânica, através dos líderes religiosos, lançou-se sobre os pregadores do Evangelho, aquela primeira igreja, e tentou devastá-los. Mas está aí. Hoje o Evangelho está sendo pregado mais do que nunca. Está aí. A natureza satânica devagar está sendo mostrada a este mundo. E homens, ao verem isso, passam para outra natureza. Qual é a outra natureza que se opõe à natureza da morte? A natureza satânica. A natureza da nova criatura. A natureza da nova criatura. Aqueles que levam Jesus dentro deles. A nova criatura. Que tem a natureza de Deus dentro deles. Que se enche da palavra de Deus. E tem como seu mestre e guia. Quem? A pessoa do Espírito Santo. Pessoa sim. Porque ele vai nos convencer do pecado. Vai nos convencer. Quem convence tem que ser alguém. Tem que ser uma pessoa. Ele tem intelecto, ele tem meta, ele tem vontade. Ele vai convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então aí haverá perda da natureza satânica neste mundo e o ganho
da natureza divina do Senhor. A nova criatura. Aquele que tem a natureza de Deus, o conhecimento de Deus. Aquele que sabe que a Escritura Sagrada é Deus revelando-se para ela. O que é a Escritura Sagrada? Deus dando-se a conhecer ao homem. O que é a Escritura Sagrada? Deus dando-se a conhecer ao homem. Então, você quer conhecer Deus? Leia as Escrituras Sagradas. Quanto mais tempo você dedicar-se na contemplação das Escrituras Sagradas, mais conhecimento de Deus você terá. Mais pleno de Deus você será. Mais cheio de sua natureza você se encherá. Este foi o grande sonho de Moisés. Eu quero te conhecer. Mostra-me os teus caminhos. Gente, eu não sabia o que era isso até pouco tempo. Eu não sabia o que era isso. Mostre-me os teus entendimentos. Pelos teus entendimentos eu vou te conhecer. E agora aí está. Nós podemos conhecer uma pessoa com uma condição. Qual é a condição para conhecer uma pessoa? Dar tempo ao tempo. Conviver com ela. Aí nós vamos conhecer realmente quem é a pessoa. A pessoa real. Este é o modo pelo qual devemos conhecer Deus. Passar tempo com Deus. Deixando Deus se revelar a nós. Por exemplo, como é que eu posso passar tempo com Deus? Você vai passar tempo com Deus na seguinte condição: lendo e estudando e meditando as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é Deus mostrando-se. E Ele vai se desvelando ao homem, de glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Ninguém conhece Deus assim. Vapt-vupt. 30 segundos, aperta o botão, conheço Deus. Não. Não. Ele vai se desvelando. Então, hoje, ficou aí os dois conhecimentos. A natureza da morte, a natureza satânica. E a natureza divina, a palavra de Deus. A nova criatura, o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida. Senhoria quando Ele é Senhor. Ele é Senhor quando você deixa o Espírito Santo dirigir você, através da leitura da palavra. Ele tomará da palavra, que é Cristo, e dará a nós. Assim nos encheremos da natureza de Deus, a nova criatura. Então estão as duas naturezas. Abra a porta para esse conhecimento. A natureza de Deus pelo conhecimento das Escrituras. E a outra, a natureza do inimigo, o homem natural, separado de Deus, morto, o morto espiritual. É uma boa notícia, uma boa notícia, saber as duas naturezas. Hoje você sabe, minha criatura. Dê lugar à natureza de Cristo. A palavra revelada para você. Uma boa nova? Uma boa nova.